Olá, seja bem-vinda à nossa reflexão bíblica dessa semana. Esperamos que você e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar com a invocação à Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentai em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Guilherme, essa é uma parábola que Jesus está contando. Meus amigos, São Lucas aproveita-se desse dispositivo de narrar os acontecimentos em forma de parábola. Esse ensinamento que Jesus utiliza e que vai mostrando as verdades aos poucos. E no Evangelho de São Lucas está recheado de parábolas. No Evangelho de São Lucas, constantemente encontramos as parábolas. E de alguns domingos para cá, a gente está refletindo sobre muitas situações da vida do cotidiano que falam a respeito daquilo que nós devemos entender e como vivenciar esses ensinamentos de Jesus. E hoje a gente se depara com uma situação que a gente comumente vê à nossa volta. Ou seja, ali tem um pobre, um miserável, cheio de feridas. Para nós isso até é um pobre miserável, cheio de feridas. Mas para o tempo de Jesus, esse pobre, além de ser pobre, ele está cheio de feridas. Ou seja, ele é um excluído da sociedade por ser pobre. E mais excluído ainda, porque ele está cheio de feridas e está sendo lambido por cachorros que são abandonados e que também são tidos como impuros nessa sociedade. Ou seja, esse Lázaro é um pobre, cheio de feridas e ainda sendo lambido por excluídos, por impuros. Ou seja, é um ninguém, é um nada. E, no entanto, o que é que nós percebemos? Que no ensinamento dessa parábola,
O que Jesus quer nos mostrar? Que quem tem a preferência no reino de Deus é aquele rico que estava se esbanjando em riquezas todos os dias em festas, ou aquele Lázaro que está ali sofrendo, está ali sendo desprezado. Não quero dizer com isso que Jesus aprove a pobreza e que queira que essa situação se perpetue dessa forma. De forma alguma. O que Jesus quer mostrar é que todos nós precisamos ter o equivalente para termos uma vida digna. Aquele rico tinha, esse pobre não. Por isso esse pobre, no reino de Deus, vai ter a preferência, por quê? Porque neste mundo ele foi desprezado, neste mundo ele não teve vez, neste mundo ele foi esquecido. Mas Deus, que é misericordioso, não o esquece. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte: essa situação que ainda existe nos nossos dias não é uma situação que Deus queira que seja assim. Para o entendimento dos ensinamentos de Jesus, essa situação precisa ser mudada. Nada de gente muito rica às custas de gente muito pobre. Nós estamos caminhando para uma situação em que 1% da população mundial vai acumular dentro de pouco tempo, 1% da população mundial vai acumular 50% de toda a riqueza do mundo. Olha o que isso significa. Enquanto o restante passa por sérias necessidades, 1% tem metade da riqueza do mundo. Essa situação é a situação que Deus quer para nós? Enquanto tem uma grande porcentagem aí que não tem o que comer, é a situação que Deus quer para nós? Com certeza não. E é por isso que nós, enquanto cristãos, que aceitamos e que vivemos o Evangelho, devemos entender cada vez mais que a nossa responsabilidade em transformar essa sociedade é muito grande. Que a gente possa ter realmente uma sociedade de equivalências, onde todos têm os seus direitos garantidos. Nesse evangelho de hoje, é contínua ali essa reflexão e ensino sobre o dinheiro e o olhar para Deus, o olhar para a misericórdia, o olhar para o próximo, o olhar para o irmão. Assim como em outros momentos foi refletido do tesouro, na última reflexão sobre não servir a dois senhores, não é possível refletir, servir a Deus e ao dinheiro. E nessa agora vai se intensificando ainda mais e mostrando as consequências sobre tudo isso. E eu queria destacar aqui no final que lá o rico pede para avisar os irmãos e que se algum morto então for falar, eles vão acreditar. E Jesus, já antecedendo ali, alguém que ressuscitasse faria-os acreditar se não ouvem os profetas. E nós hoje temos essa realidade. E somos muitas vezes como eles lá. Porque nós não temos só os exemplos de Abraão, de Moisés, de Jacó, de Isaac, tantos profetas. Nós temos também os ensinamentos do ressuscitado. E mesmo assim, muitas vezes, nós continuamos colocando o nosso tesouro no dinheiro, nos bens, no eu. Olhando cada vez mais para o eu. E esse é o convite de Jesus a expandir a visão, olhar de misericórdia, como em vários outros trechos do Evangelho ele deixa destacado, quando ensina a olhar por próximo. Mas aqui eu volto à reflexão ainda mais de olhar para Deus como centro. Então eu te convido através dessa música a realmente buscar
colocar o seu amor a Deus, se entregar a Ele, clamando, pedindo para que Ele vá auxiliando no aprendizado, vá auxiliando a amadurecer, resolver o que precisa ser feito na vida, tomar as decisões necessárias, para que cada vez mais Ele seja o centro, para que cada vez mais a gente se assemelhe no seu olhar e nas suas atitudes. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com a minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com a minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Cada vez mais possamos seguir nesse caminho, amando a Deus e focando nosso olhar e nossas atitudes nele e nos seus ensinamentos. Então vamos orar como Ele próprio nos ensinou. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Façamos então a nossa oração final. Ó Deus, Pai, Mãe universal, que na corrente religiosa do judaísmo-cristianismo nos destes essa sensibilidade peculiar de encontrar um valor absoluto e espiritual para a justiça, para o amor, para a opção pela libertação de tudo o que oprime, ajudai-nos a permanecer sempre agradecidos pelo dom desta corrente espiritual, sabendo ao mesmo tempo abrir-nos às outras sensibilidades espirituais que despertastes na humanidade através de outras grandes religiões irmãs. Nós te agradecemos concretamente por Jesus de Nazaré, teu Filho e nosso irmão. Amém. Peçamos que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever aí no botão vermelhinho embaixo para receber notificação quando nós postarmos conteúdo, a clicar no botão gostei para aparecer para mais pessoas e no compartilhar, enviando para amigos, parentes, para a palavra de Deus chegar a mais corações. Obrigado por estar conosco. Um grande abraço e uma excelente semana. Fique com Deus.